Acababa de ganar 25 millones de dólares y fui en coche hasta la casa de mi hijo para contarle la noticia. Pero parada en la puerta, oí su voz. Si doblamos su dosis, para diciembre ni siquiera va a recordar quién es. No entré. Volví a casa. E comecei el juego silencioso. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Naquela noite, quando recebi a carta que virou minha vida de cabeça para baixo, a chuva tamborilava no telhado da minha casa em Lisboa, como se tentasse invadir e lavar todas as minhas ilusões. Meu nome é Clara Monteiro, tenho 68 anos e sempre acreditei que vivi uma vida cheia de honestidade e amor. Fui uma mãe que deu tudo pela sua filha, Isabel, e uma viúva que guardava a memória do meu marido, Antônio, como um fogo sagrado. Mas aquela carta, entregue por um estafeta em um envelope branco simples, fez-me perceber que minha vida havia sido construída sobre uma base frágil de mentiras. Se estás a ler isto, partilha nos comentários de onde és, porque a história que vou contar vai despedaçar teu coração, mas também vai mostrar que nunca deves subestimar uma mulher traída. Estava sentada à velha mesa de madeira na sala de estar, onde costumávamos jantar em família, quando o carteiro bateu à porta. Era tarde, quase 9 horas, e a chuva tornava a rua lá fora uma cortina de água prateada. Estranhei a entrega a 1 hora daquelas, mas o jovem, encharcado, apenas me entregou o envelope e saiu correndo de volta para a sua mota. O envelope não tinha remetente, apenas meu nome escrito em letras elegantes. Senhora Clara Monteiro. Abriu com cuidado como se pressentisse que o que estava lá dentro mudaria tudo. A carta era de um advogado chamado Rafael Almeida, alguém que eu nunca ouvira falar. Ele dizia que, após anos de disputas legais, a seguradora do meu falecido marido, Antônio, finalmente reconhecera uma apólice de seguro de vida que ele havia contratado em segredo. O valor? 3 milhões de euros. 3 milhões de euros que Antônio, com seu jeito reservado, nunca mencionara. Ele sempre foi assim, meu Antônio, um homem de poucas palavras, mas que cuidava de mim à sua maneira, até mesmo do além. A carta explicava que o dinheiro já estava disponível e eu deveria entrar em contato com o escritório do advogado para os próximos passos. Meu coração disparou. 3 milhões de euros. Era uma fortuna que eu nunca imaginara possuir. Queria compartilhar a notícia com alguém, e Isabel, minha única filha, era a pessoa mais próxima que me restava. Ela era uma advogada de sucesso em Cascais, casada com Miguel, um homem charmoso que sempre me tratava com carinho. Pelo menos era o que eu pensava. Peguei o carro, apesar da chuva, e dirigi até a casa dela com a carta apertada contra o peito como se fosse um talismã. Estava tão emocionada que mal notei o trânsito caótico de Lisboa naquela noite. Quando cheguei à rua deles, estacionei em frente à casa e caminhei até a porta, mas antes de bater, ouvi vozes lá dentro. Eram Isabel e Miguel, discutindo em tons baixos, como se não quisessem ser ouvidos. Ah, ela está começando a esquecer as coisas, Miguel. Está funcionando perfeitamente, disse Isabel, com uma frieza que nunca associei à minha filha doce. Tem certeza de que ela não vai desconfiar? Respondeu Miguel com um tom que misturava nervosismo e ambição. 3 milhões de euros é muito dinheiro, Isabel. Não podemos cometer erros. Parei com a mão suspensa a centímetros da campainha. Meu coração parecia ter parado de bater. De que dinheiro estavam falando? E por que Isabel soava tão... calculista? Então, ouvi algo que fez meu sangue gelar. As doses estão perfeitas. Mais alguns meses. E ela não vai nem saber quem é. Vamos declará-la incapaz. E o dinheiro será nosso. A velha não vai durar muito depois disso, disse Isabel com uma risada seca que cortou minha alma como uma faca. Mas é tua mãe, Isabel, retrucou Miguel com um tom que parecia mais de medo do que de compaixão. Ela já viveu o suficiente. E aquele dinheiro é a nossa saída, Miguel. Não temos escolha. Devemos tanto aos agiotas. Se não pagarmos, estamos mortos. O mundo desabou à minha volta.
Minha filha, a menina que criei com tanto amor, que carreguei nos braços, que apoiei em cada sonho, estava planejando me drogar até me destruir. E por quê? Por dinheiro. Por uma fortuna que nem sabiam que eu acabara de descobrir. Minhas pernas tremiam, mas não fiz barulho. Não toquei a campainha. Não entrei gritando como meu instinto pedia. Em vez disso, voltei ao carro em silêncio, com uma calma que não sabia que possuía. Liguei o motor e dirigi de volta para casa com a chuva agora parecendo lágrimas do céu. Naquela noite, não dormi. Sentei-me na cozinha, olhando para as pílulas que Isabel me trouxera na semana anterior, dizendo que eram vitaminas para a memória. "Mãe, precisas de te cuidar", dissera ela, com aquele sorriso que eu acreditava ser genuíno. Agora cada palavra dela ecoava como veneno. Examinei os frascos sob a luz fraca da lâmpada. Os nomes eram estranhos, medicamentos que eu não reconhecia. Comecei a juntar as peças. A confusão que sentia ultimamente, o cansaço constante, as chaves que perdia sem motivo. Não era a idade. Não era o luto por Antônio. Era Isabel. Minha própria filha estava me envenenando. Mas Isabel cometeu um erro fatal. Subestimou-me. Pensei em Antônio, no homem que me amou por 45 anos, que trabalhou como engenheiro naval para nos dar uma vida digna. Ele sempre dizia: "Clara, tu és mais forte do que pensas. Nunca deixes ninguém te fazer acreditar no contrário." Essas palavras queimavam em mim agora. Isabel achava que eu era uma velha frágil, manipulável. Ela estava prestes a descobrir quem era Clara Monteiro de verdade. No dia seguinte, comecei meu plano. Quando Isabel veio me visitar, sorri como sempre, fingindo a Frag Personally que ela esperava ver. "Como te sentes, mãe?" perguntou, entregando-me mais um frasco de vitaminas. "Um pouco tonta, filha, mas feliz por te ver", respondi, tomando as pílulas na frente dela, mas escondendo-as sob a língua. Assim que ela saiu, cuspi-as e guardei-as em um saco plástico. Era o começo da minha evidência. Fui a uma farmácia no outro lado da cidade, onde ninguém me conhecia. Mostrei os comprimidos ao farmacêutico, dizendo que meu médico havia mudado minha medicação, e eu queria entender para que serviam. O homem, um senhor de meia idade com óculos grossos, franziu a testa ao ler os rótulos. "Senhora, estes são medicamentos psiquiátricos fortes. São usados para tratar esquizofrenia ou demência grave." "Quem lhe receitou isso?" Meu estômago revirou. "Minha filha é advogada, mas trabalha com médicos. Ela disse que eram vitaminas", murmurei, sentindo o chão fugir sob meus pés. O farmacêutico balançou a cabeça preocupado. "Senhora, em uma pessoa saudável, esses remédios podem causar confusão severa, perda de memória, até danos neurológicos permanentes. Tem certeza de que precisa tomá-los?" Saí da farmácia tremendo de raiva e medo. Isabel não estava apenas tentando roubar meu dinheiro. Ela estava destruindo minha mente, meu corpo, minha vida. Naquela noite, sozinha em casa, permiti-me chorar pela primeira vez desde que ouvi aquela conversa terrível. Chorei pela filha que pensei ter criado, pelos anos de sacrifício que ela pisoteara, por Antônio, que não estava ali para me proteger. Mas quando as lágrimas secaram, tomei uma decisão. Isabel queria uma mãe demente? Eu lhe daria exatamente isso. No dia seguinte, comecei a maior atuação da minha vida. Quando Isabel veio me visitar, fingi estar mais confusa do que nunca. "Isabel, és tu, filha?" perguntei hesitando, como se não a reconhecesse de imediato. Vi um brilho de satisfação nos olhos dela. "Sim, mãe, sou eu. Como te sentes hoje?" "Confusa, filha." "Não sei se comi hoje. E onde estão os meus óculos?" respondi, perfeccionando o papel de uma velha desorientada. "Não te preocupes, mãe. Isso é normal na tua idade", disse ela, com um sorriso que agora me dava arrepios. Durante as semanas seguintes, refinei minha atuação. Esquecia nomes, repetia perguntas, fingia estar perdida na minha própria casa. Isabel estava exultante. Até levou Miguel para testemunhar meu declínio. "Coitada da dona Clara", dizia Miguel, com uma compaixão fingida que me fazia querer gritar. "Está piorando tão rápido?" "É o melhor assim", respondia Isabel quando achava que eu não podia ouvi-los.
Em poucos meses, poderemos declará-la incapaz e eu terei controle total das finanças dela. Mas enquanto eles celebravam minha suposta demência, eu trabalhava em segredo. Minha mente estava clara como cristal, agora que não tomava mais aquelas drogas venenosas. Contratei um detetive particular, João Mendes, recomendado por uma amiga de confiança do meu grupo de tricô. Expliquei-lhe tudo, desde a conversa que ouvi até as pílulas que guardei. João, um homem de meia idade com olhos cansados, mas astutos, ouviu-me com atenção. Senhora Clara, isso é mais comum do que a senhora imagina. Filhos que abusam dos pais por dinheiro. Mas vamos descobrir a verdade. Também entrei em contato com Rafael Almeida, o advogado da carta. Quando lhe contei o que estava acontecendo, ele ficou horrorizado, mas se ofereceu para ajudar. Seu marido era meu cliente, Dona Clara. Ele falava da senhora com tanto orgulho. Não vou permitir que sua filha roube o que ele deixou para protegê-la. Enquanto Isabel acreditava que me tinha sob controle, eu construía minha defesa. Gravei conversas, documentei cada visita, cada mentira, cada pílula que ela me dava. Mas o que João descobriu sobre minha filha me deixou sem palavras. Isabel não era a advogada de sucesso que eu pensava. Ela estava afogada em dívidas. Perdera dinheiro em investimentos arriscados no mercado imobiliário. Tinha empréstimos com juros altíssimos e, pior, devia dinheiro a agiotas perigosos. Sua filha está desesperada, Dona Clara, explicou João, mostrando-me documentos e fotos. Ela deve mais de 500 mil euros a pessoas que não perdoam. Se não pagar, ela e Miguel estão em perigo. Tudo fez sentido. Isabel não me drogava apenas por ganância, era por sobrevivência. Mas isso não justificava o que ela estava fazendo. 2 meses após ouvir aquela conversa horrível, eu tinha todas as provas de que precisava. Isabel achava que estava ganhando, que logo teria acesso ao meu dinheiro e às minhas propriedades. Ela não sabia que sua mãe estava 3 passos à frente o tempo todo. Na noite anterior à entrega do relatório final de João, recebi uma ligação que me gelou o sangue. Era Miguel, e ele parecia aterrorizado. Dona Clara, precisamos conversar. Isabel está fora de controle. Há coisas que a senhora não sabe. Coisas terríveis que ela fez. Meu coração acelerou. Que coisas, Miguel? Perguntei, mantendo a voz calma, mas atenta. Não posso falar por telefone. Pode vir amanhã cedo, quando Isabel estiver no escritório? Mas, por favor, haja normalmente. Se ela souber que te contei algo, não sei o que ela pode fazer. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. O que Miguel sabia que eu não sabia? O que Isabel tinha feito que era tão terrível a ponto de assustar até mesmo ele? Naquela noite, pela primeira vez em meses, senti medo de verdade. Se minha própria filha era capaz de me drogar para roubar, do que mais seria capaz se sentisse encurralada? A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com uma névoa densa que parecia envolver Lisboa numa manta de segredos. Eu estava exausta, não tinha dormido mais do que 2 horas, mas a adrenalina mantinha meus sentidos afiados. Enquanto dirigia para a casa de Isabel e Miguel em Cascais, o peso da conversa com Miguel na noite anterior esmagava meu peito. Ele parecia genuinamente assustado, e isso me deixava ainda mais inquieta. Minha filha, a quem dediquei toda a minha vida, havia se transformado em alguém que eu não reconhecia. Mas o que Miguel poderia me contar que seria pior do que o que eu já sabia? Estacionei o carro a 2 ruas da casa deles, por precaução, e caminhei sob a garoa fina, com o capuz do meu casaco puxado sobre a cabeça. Não podia arriscar que Isabel me visse antes do planejado. Quando cheguei, Miguel abriu a porta antes mesmo de eu tocar a campainha. Ele estava pálido, com olheiras profundas, como se também não tivesse pregado o olho. Dona Clara, graças a Deus que veio, sussurrou, olhando nervosamente para os lados antes de me puxar para dentro. A casa estava silenciosa, exceto pelo som distante da chuva batendo nas janelas. Miguel fechou a porta e trancou-a com um clique que ecoou no meu coração acelerado. Onde está Isabel? Perguntei, mantendo a voz baixa, mas firme. No escritório. Saiu cedo. Disse que tinha uma reunião importante, respondeu ele, guiando-me para a sala de estar. Mas havia algo na maneira como ele evitava meu olhar que me dizia que ele não estava sendo completamente honesto.
Sentamo-nos no sofá e Miguel começou a falar com a voz trêmula. Dona Clara, eu não queria estar envolvido nisso, juro. No começo, achei que Isabel só queria proteger o dinheiro do seguro, garantir que ninguém o roubasse de si. Mas ela foi longe demais. Fiz um esforço para manter minha expressão confusa, como se ainda fosse a velha desorientada que Isabel acreditava que eu era. Proteger o dinheiro? Miguel, não entendo. Que dinheiro? Ele hesitou, claramente dividido entre o medo de Isabel e a culpa que o consumia. O seguro do Antônio. 3 milhões de euros. Isabel descobriu há meses, antes mesmo de a senhora receber a carta. Ela tem contatos na seguradora, sabia de tudo. Fingi surpresa, colocando a mão no peito. 3 milhões? Meu Deus, eu não sabia de nada disso, mas por dentro meu sangue fervia. Isabel sabia do seguro antes de mim. Isso significava que o plano dela não começara com a carta, mas muito antes. Talvez até antes da morte de Antônio. Um pensamento horrível cruzou minha mente, mas o empurrei para o fundo. Não podia ser. Não minha filha. Não isso. O que ela fez, Miguel? Perguntei, inclinando-me para ele, minha voz agora carregada de uma urgência que não consegui esconder. Ele engoliu em seco, esfregando as mãos nervosamente. Isabel não está só drogando-a, Dona Clara. Ela fez coisas piores. Muito piores, ele baixou a voz até um sussurro, como se temesse que as paredes o ouvissem. Acho que ela teve algo a ver com a morte do Antônio. O ar fugiu dos meus pulmões. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O quê? Minha voz saiu como um grito abafado. O que estás a dizer, Miguel? Ele cobriu o rosto com as mãos, tremendo. Eu não tenho provas, Dona Clara. Mas na noite em que Antônio morreu, Isabel estava em casa com ele. Eu estava fora, numa viagem de negócios. Quando voltei, ela estava estranha, nervosa. Disse que o encontrou já morto, que foi um ataque cardíaco. Mas depois, encontrei algo no escritório dela. Um frasco de medicamento. Algo que não deveria estar lá. E ela ficou furiosa quando perguntei o que era. Minha mente girava. Antônio morreu de um ataque cardíaco. Foi o que os médicos disseram. Um homem saudável de 70 anos, que nunca teve problemas de coração, caiu morto de repente. E eu aceitei a explicação porque confiava na minha filha. Mas agora... Que medicamento era, Miguel? Perguntei com a voz rouca de emoção. Ele hesitou, olhando para o chão. Não sei ao certo. Era um frasco pequeno com um rótulo que dizia cloreto de potássio. Joguei-o fora porque ela me ameaçou. Disse que se eu falasse com alguém, ela me destruiria. Cloreto de potássio. Eu não era médica, mas assistia a suficientes documentários policiais para saber o que isso significava. Em doses altas, podia parar o coração em segundos, sem deixar rastros em uma autópsia comum. Levantei-me do sofá, incapaz de ficar parada. Miguel, estás a dizer-me que minha filha matou o meu marido? Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça, como se o peso da verdade o esmagasse. Eu não sei, Dona Clara. Mas ela está desesperada. Deve dinheiro a pessoas perigosas, pessoas que não hesitam em matar. E agora, com o dinheiro do seguro, ela acha que pode resolver tudo. Mas... Ele parou, engolindo em seco. Mas o quê? Pressionei. Ela disse que depois de declarar a senhora incapaz, vai garantir que não haja mais obstáculos. Obstáculos. A palavra pairou no ar como uma ameaça. Eu era o obstáculo. Minha vida era o último passo no plano de Isabel. Senti um frio percorrer minha espinha, mas mantive a compostura. Miguel, por que me estás a contar isso agora? Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Porque estou com medo, Dona Clara. Medo do que ela pode fazer comigo. Ela mudou. Não é mais a mulher com quem casei. E eu não posso viver com isso na minha consciência. A senhora sempre foi boa para mim, como uma mãe. Não posso deixar que ela te machuque, sair daquela casa com a mente em turbilhão. A chuva ainda caía, mas eu mal a sentia. Dirigi de volta para casa como um autômato, tentando processar o que Miguel me dissera. Antônio, meu amor, assassinado pela nossa própria filha. Era demais para suportar. Mas uma coisa ficou clara.
Eu não podia mais apenas fingir demência. Precisava de um plano maior, algo que não apenas me protegesse, mas que destruísse Isabel antes que ela destruísse a mim. E agora, com Miguel como possível aliado, eu tinha uma chance. Naquela tarde, liguei para João, o detetive. João, preciso que investigues algo urgente. Descobre tudo o que puderes sobre a morte do meu marido. E vê se encontras algum registro de cloreto de potássio no mercado negro ou em farmácias. Isabel pode estar envolvida. João prometeu começar imediatamente, mas alertou-me. Dona Clara, se o que Miguel disse for verdade, estamos lidando com algo muito perigoso. Essas pessoas, para quem Isabel deve dinheiro, não brincam em serviço. E se ela matou mesmo o Antônio, não hesitará em matar novamente. Engoli o medo que subia pela minha garganta. Eu sei, João, mas não vou deixar que ela venha atrás de mim sem luta. Naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair, sentei-me com um caderno e comecei a anotar tudo o que sabia. As pílulas, a conversa que ouvi, a confissão de Miguel, o seguro de vida. Cada peça do quebra-cabeça me levava a uma verdade que eu não queria enfrentar. Minha filha não era apenas uma ladra, era uma assassina. Mas eu não podia me permitir desmoronar. Antônio merecia justiça e eu merecia viver. Nos dias seguintes, intensifiquei minha atuação. Quando Isabel vinha me visitar, eu tropeçava nas palavras, fingia esquecer datas, perguntava onde estava Antônio como se ele ainda estivesse vivo. Mãe, o pai morreu há 2 anos, dizia ela, com uma paciência fingida que agora me dava náuseas. Oh, sim, claro, filha. Às vezes esqueço-me, respondia, com um sorriso vago. Mas por dentro, eu observava cada movimento dela, cada palavra, cada olhar. Isabel estava confiante. Achava que tinha tudo sob controle. Mal sabia ela que eu estava construindo um castelo de evidências contra ela. Uma semana depois, João me ligou com notícias. Dona Clara, encontrei algo. Há registros de compras de cloreto de potássio em uma farmácia clandestina no Porto, feitas com um cartão de crédito ligado a uma empresa de fachada que pertence a Isabel. Meu coração disparou. E a morte do Antônio? Alguma coisa? João hesitou. Ainda não temos provas concretas, mas encontrei um relatório médico que não bate com o laudo oficial. O médico que assinou o atestado de óbito de Antônio é amigo de Isabel, um colega de universidade. Pode ser coincidência, mas estou investigando era o suficiente para me dar esperança, mas também para me encher de medo. Se Isabel tinha contatos tão poderosos, até onde seu alcance ia? Decidi que precisava proteger o dinheiro do seguro antes que Isabel pudesse tocar nele. Liguei para Rafael Almeida, o advogado, e marquei uma reunião secreta em seu escritório no Chiado. Quero criar um fundo fiduciário, Rafael, expliquei. Algo que Isabel não possa acessar, mesmo que me declare incapaz ou que eu não esteja mais aqui. Rafael, um homem de olhos gentis e voz calma, assentiu. Podemos fazer isso, Dona Clara. Um fundo fiduciário irrevogável é a prova de qualquer tentativa de manipulação. Mas a senhora tem certeza? Isso significa abrir mão do controle total do dinheiro. Olhei para ele, com uma determinação que não sabia que ainda tinha. Rafael, esse dinheiro é a última coisa que Antônio me deixou. Não vou deixar que a minha filha o use para financiar as suas mentiras. Passamos a tarde redigindo os documentos. O fundo seria usado para financiar uma organização que eu ainda não sabia exatamente o que seria, mas que honraria a memória de Antônio. Talvez algo para ajudar idosos como eu, que eram explorados pelas próprias famílias. Enquanto assinava os papéis, senti um peso sair dos meus ombros. Pelo menos o dinheiro estava seguro, mas a batalha estava longe de terminar. Naquela noite, recebi outra ligação de Miguel. Dona Clara, Isabel está desconfiada. Ela perguntou por que eu estava tão nervoso ultimamente. Acho que ela sabe que falei com a senhora. Meu coração gelou. Miguel, tens de ter cuidado. Se ela matou Antônio, não hesitará em te fazer mal. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu sei, mas há mais uma coisa. Encontrei um caderno no escritório dela.
Ela anotou tudo, Dona Clara. Tudo o que planejou contra a senhora. E há algo sobre mim também. Acho que ela planeja me culpar se algo der errado. Miguel, traz-me esse caderno. Precisamos dele como prova. Ele hesitou. É arriscado. Ela guarda o caderno num cofre no sótão. Só abre quando acha que está sozinha. Pensei rápido. Então temos de agir antes que ela perceba. Miguel, podes me ajudar a entrar na casa amanhã à noite? Sei que Isabel vai a um jantar de trabalho. É a nossa chance. Ele concordou, relutante, mas prometeu ajudar. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura de medo e excitação. Era a primeira vez em meses que eu estava tomando a ofensiva. Isabel achava que estava no comando, mas o jogo estava prestes a mudar. O céu estava escuro como carvão quando estacionei meu carro numa rua lateral a poucos quarteirões da casa de Isabel em Cascais. Era quase meia-noite e a brisa salgada do mar misturava-se com o cheiro úmido da chuva que havia parado horas antes. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nos meus ouvidos, mas eu não podia hesitar. Esta noite era minha chance de encontrar o caderno que Miguel mencionara, o documento que, segundo ele, continha todos os planos de Isabel contra mim. Era a prova que eu precisava para destruí-la antes que ela me destruísse. No banco do passageiro, embrulhado num pano, estava um molho de chaves que Miguel me entregara naquela tarde, com um olhar de puro pavor. Dona Clara, se ela nos apanhar, estamos acabados, dissera ele, tremendo. Então, não vamos ser apanhados, respondi, com uma coragem que não sabia de onde vinha. Caminhei até a casa de Isabel, mantendo-me nas sombras, evitando as luzes dos postes. A rua estava silenciosa, exceto pelo som distante das ondas quebrando na praia. A casa, uma vivenda moderna com janelas amplas e um jardim impecável, parecia quase viva, como se me observasse. Usei a chave que Miguel me dera para abrir a porta lateral que dava acesso à garagem. Cada clique da fechadura parecia um trovão no silêncio da noite. Entrei, fechando a porta atrás de mim com cuidado, e acendi a pequena lanterna que trouxera. O feixe de luz tremia nas minhas mãos, mas mantive o foco. O sótão, segundo Miguel, era onde Isabel guardava o cofre. Subi as escadas lentamente, evitando os degraus que rangiam. A casa estava imersa em escuridão e o silêncio era tão pesado que eu podia ouvir minha própria respiração. No segundo andar, passei pelo quarto de Isabel e Miguel, com a porta entreaberta. A cama estava vazia. Isabel ainda estava no seu jantar de trabalho, e Miguel prometera ficar num bar até eu terminar. Mesmo assim, meu instinto gritava para me apressar. O sótão era acessado por uma escada retrátil no corredor. Puxei-a com cuidado, e o rangido da madeira fez meu coração parar por um instante. Subi, degrau por degrau, até chegar ao espaço empoeirado e abarrotado de caixas e móveis antigos. O cofre estava escondido atrás de uma pilha de caixas, exatamente como Miguel descrevera. Era pequeno, de metal preto, com um teclado numérico. Miguel não sabia a senha, mas dissera que Isabel usava datas importantes. Tentei o aniversário dela. Nada. O meu aniversário. Nada. Então, com um aperto no peito, digitei a data de nascimento de Antônio. O cofre emitiu um bip e a porta se abriu com um estalo. Lá dentro, encontrei o caderno. Um simples caderno de capa preta, com páginas cheias da letra apertada de Isabel. Comecei a folheá-lo, meu coração acelerando a cada palavra. Era pior do que eu imaginava. Isabel documentara tudo com uma precisão assustadora, como se fosse um projeto jurídico. Fase 1. Iniciar doses baixas de antipsicóticos para induzir confusão. Concluído. Fase 2. Preparar documentos para declarar incapacidade mental. Em progresso. Fase 3. Garantir acesso ao seguro de vida. Dezembro. E então, na última página, algo que me fez quase deixar o caderno cair. Fase 4. Acidente doméstico. Janeiro. Queda nas escadas ou intoxicação por gás. Miguel será convencido de que foi natural, meu Deus. Não era só eu. Isabel planeava matar-me e fazer parecer um acidente. E Miguel, ele também estava na lista dela.
Fotografei cada página com o meu telemóvel, meu coração disparado. Mas então, ouvi um som que me gelou a espinha. O ronco de um motor na entrada da garagem. Isabel estava de volta, mais cedo do que o previsto. Apaguei a lanterna e fechei o cofre rapidamente, mas não havia tempo para descer. Ouvi a porta da garagem abrir e os passos dela ecoando no andar térreo. "Miguel, estás em casa?" gritou ela com uma voz que misturava irritação e desconfiança. Fiquei paralisada no sótão, escondida atrás das caixas, rezando para que ela não subisse. Os minutos seguintes foram uma eternidade. Ouvi Isabel andando pela casa, abrindo portas, murmurando para si mesma. "Onde está aquele idiota?" dizia ela, claramente irritada. Então, o som do telemóvel dela tocando quebrou o silêncio. "Sim, estou em casa." "Não, ele não está aqui. Deve estar no bar, como sempre." A voz dela era fria, cortante. "Sim, a velha está piorando rápido. Em breve, estará pronta para a próxima fase." Meu sangue gelou. Ela estava falando de mim. Mas com quem? Quem era o cúmplice que Miguel não mencionara? Quando finalmente ouvi a porta do quarto dela fechar, desci do sótão com o cuidado de um gato, cada movimento calculado para não fazer barulho. Saí pela garagem e corri até o meu carro, com as fotos do caderno gravadas no meu telemóvel e o coração na garganta. Dirigi para casa sem olhar para trás, mas a sensação de que estava sendo seguida não me abandonava. Quando cheguei, tranquei todas as portas e janelas, verificando 2 vezes. Só então me permiti olhar as fotos que tirara. Cada palavra no caderno de Isabel era uma facada no meu coração, mas também uma arma na minha mão. Na manhã seguinte, liguei para Rafael, o advogado. "Rafael, tenho provas. Isabel escreveu tudo, cada passo do plano dela. E acho que ela matou Antônio." Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo a gravidade do que eu dizia. "Dona Clara, isso é muito sério. Precisamos levar isso à polícia, mas temos de ser estratégicos. Isabel é advogada, sabe como manipular o sistema. Precisamos de um plano à prova de falhas." Concordei, mas pedi um dia para organizar tudo. Precisava falar com Miguel novamente. Ele era a chave para desmascarar Isabel, mas também um risco. Se ele estava com tanto medo dela, poderia trair-me para se salvar. Marquei um encontro com Miguel num café discreto em Alfama, longe dos olhos curiosos de Lisboa. Ele chegou parecendo um homem à beira de um colapso, com os olhos vermelhos e as mãos inquietas. "Dona Clara, eu não dormi. Isabel está diferente. Acho que ela sabe que estou escondendo algo." "Miguel, encontrei o caderno", disse, mostrando-lhe uma das fotos no meu telemóvel. Ele ficou branco como papel. "Meu Deus, ela escreveu isso? Ela planeia matar-me também?" Assenti, observando a reação dele. "Miguel, precisamos ir à polícia. Mas antes preciso saber, estás comigo ou com ela?" Ele hesitou, e por um momento temi que ele recuasse. Mas então ele respirou fundo e disse: "Estou contigo, Dona Clara. Não posso viver com isso na minha consciência, mas temos de ser rápidos. Isabel tem amigos em lugares altos. Se ela desconfiar, pode desaparecer com as provas." Concordamos que ele me entregaria qualquer outra evidência que encontrasse na casa, e eu levaria tudo a Rafael para montar o caso. Mas antes de nos separarmos, ele agarrou meu braço. "Dona Clara, tem mais uma coisa. Isabel não está sozinha nisso. Há outra pessoa e alguém que a está ajudando. Não sei quem, mas ouvi ela falando ao telemóvel. Parecia alguém importante." Essa revelação me deixou ainda mais inquieta. Quem poderia estar ajudando Isabel? Um colega advogado? Um dos agiotas a quem ela devia dinheiro? Ou pior, alguém dentro do sistema judicial? Quando voltei para casa, liguei para João, o detetive. "João, preciso que descubra se Isabel tem conexões com alguém poderoso. Talvez na polícia ou no tribunal. E vê se consegues rastrear as chamadas dela." João prometeu investigar, mas alertou-me novamente. "Dona Clara, estás a brincar com fogo. Essas pessoas não jogam limpo. Se Isabel tem aliados, eles não vão hesitar em te silenciar." Naquela noite, enquanto revisava as fotos do caderno, ouvi um barulho estranho no quintal. Passos leves, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Corri até a janela,
Mas a escuridão lá fora era impenetrável. Peguei o telemóvel e liguei para João. Alguém está na minha casa, João. Acho que me descobriram. Ele ficou em alerta imediatamente. Tranca tudo e não saias de casa. Estou a caminho. Passei a noite acordada, com uma faca de cozinha na mão, ouvindo cada som, cada rangido da casa antiga. Quando João chegou de manhã, revistou o quintal e encontrou pegadas na terra molhada. Alguém esteve aqui, Dona Clara. E não era um ladrão comum. Essas pegadas são de botas caras, do tipo que um profissional usaria. O medo tomou conta de mim, mas também a raiva. Isabel não ia me intimidar. Não depois de tudo o que eu descobrira. Liguei para Rafael e marquei uma reunião de emergência para o dia seguinte. Traga tudo o que tens, Dona Clara. Vamos construir um caso que nem Isabel, nem os amigos dela possam derrubar. Enquanto me preparava para a reunião, recebi uma mensagem de Miguel. Era curta, mas aterrorizante. Ela sabe. Foge. Meu coração parou. Como Isabel descobrira? Teria Miguel me traído? Ou seria uma armadilha? Não havia tempo para pensar. Peguei uma mala com o essencial: passaporte, dinheiro, as fotos do caderno, e saí de casa antes que fosse tarde demais. Dirigi até Setúbal, onde minha prima Leonor vivia numa pequena vila à beira-mar. Era o único lugar onde me sentia segura. Quando cheguei, Leonor me recebeu com um abraço apertado, mas seus olhos estavam cheios de preocupação. Clara, o que está acontecendo? Pareces um fantasma. Contei-lhe tudo, desde a carta do seguro até as pegadas no quintal. Ela ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Minha nossa, Clara, como a Isabel pôde fazer isso contigo? E com o Antônio? Não sei, Leonor, mas não vou parar até ela pagar por tudo. Naquela noite, enquanto dormia no quarto de hóspedes da casa de Leonor, sonhei com Antônio. Ele estava no nosso velho barco, aquele que usávamos para passear no Tejo, sorrindo para mim com aqueles olhos castanhos que sempre me faziam sentir segura. Clara, tu és mais forte do que pensas, dizia ele no sonho. Acordei com lágrimas no rosto, mas também com uma determinação renovada. Isabel podia ter aliados, podia ter poder, mas eu tinha a verdade. E a verdade era uma arma que ela não podia derrotar. O sol nascia tímido sobre Setúbal, lançando uma luz pálida que mal aquecia a manhã fria. Eu estava na varanda da casa da minha prima Leonor, segurando uma caneca de chá que já esfriara nas minhas mãos trêmulas. A mensagem de Miguel. Ela sabe. Foge! Ecoava na minha mente como um aviso gravado em pedra. Isabel descobrira que eu não era a velha confusa que ela acreditava, e agora eu era um alvo. Cada som ao redor, o canto dos pássaros, o murmúrio distante do mar, parecia carregar uma ameaça oculta. Meu nome é Clara Monteiro, tenho 68 anos, e naquela manhã, enquanto o mundo despertava, eu planeava a minha próxima jogada no jogo perigoso que minha filha iniciara. Leonor apareceu na varanda embrulhada num chale, com os olhos cheios de preocupação. Clara, não dormiste, pois não? Perguntou, sentando-se ao meu lado. Neguei com a cabeça, incapaz de esconder a tensão que me consumia. Como poderia, Leonor? Isabel sabe que estou fingindo. E se o que Miguel disse for verdade, ela pode já estar atrás de mim. Mostrei-lhe o telemóvel, com as fotos do caderno que encontrara no sótão de Isabel. Cada página era uma confissão escrita pela mão da minha filha, os planos para me drogar, me declarar incapaz e, pior, me eliminar num acidente doméstico. Leonor leu as imagens em silêncio, suas mãos tremendo tanto quanto as minhas. Minha nossa, Clara! Como ela pôde? A tua própria filha? Não sei, Leonor, mas não vou deixá-la vencer. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, alimentada por uma raiva que crescia dentro de mim. Tenho estas provas, mas preciso de mais. Miguel disse que ela tem um cúmplice, alguém importante. E ele mencionou algo sobre a morte do Antônio. Minha voz falhou ao dizer o nome do meu marido. A ideia de que Isabel poderia ter matado Antônio ainda parecia um pesadelo do qual eu queria acordar. Leonor segurou minha mão, seus olhos marejados. Clara, tens de ir à polícia.
Isto é grande demais para enfrentares sozinha. Não posso, ainda não, respondi, olhando para o horizonte onde o mar encontrava o céu. Isabel é advogada. Ela tem contatos, sabe como manipular o sistema. Se eu for à polícia sem provas concretas, vão pensar que sou uma velha paranoica. Preciso de algo que a incrimine sem deixar dúvidas. Leonor franziu a testa. E Miguel? Ele parece estar do teu lado, mas... Confias nele? Balancei a cabeça. Não sei. Ele está assustado, mas também está metido nisso até o pescoço. Pode estar a tentar salvar-se, ou pior, pode estar a enganar-me para proteger Isabel. Decidi ligar para João, o detetive particular. Ele atendeu ao primeiro toque, sua voz carregada de urgência. Dona Clara, onde estás? Recebi a tua mensagem sobre as pegadas no quintal. Não é seguro ficares em Lisboa. Expliquei que estava em Setúbal, na casa de Leonor, e contei-lhe sobre a mensagem de Miguel. João, preciso que descubras quem é o cúmplice de Isabel. É preciso de provas sobre a morte do Antônio. Miguel disse que ela pode estar envolvida e mencionou um frasco de cloreto de potássio. João ficou em silêncio por um momento. Cloreto de potássio? Isso é sério, Dona Clara? É quase indetectável em autópsias comuns. Vou investigar, mas tens de te manter escondida. Se Isabel sabe que estás fingindo, ela vai acelerar os planos. Concordei, mas sabia que ficar escondida não era suficiente. Precisava agir, e rápido. Liguei para Rafael Almeida, o advogado que me contatara sobre o seguro de vida. Rafael, tenho provas contra Isabel. Um caderno onde ela escreveu tudo. As drogas, o plano para me declarar incapaz, até um possível assassinato. Mas preciso proteger o dinheiro do seguro antes que ela o alcance. Rafael, com sua voz calma e profissional, respondeu. Dona Clara, podemos criar um fundo fiduciário irrevogável. Isso vai garantir que Isabel não toque num cêntimo, mesmo que tente declará-la incapaz. Mas precisamos nos encontrar pessoalmente para assinar os documentos. Não posso voltar a Lisboa agora. É muito arriscado, Rafael pensou por um momento. Então venha ao meu escritório em Sintra. É mais discreto e posso preparar tudo para amanhã. Aceitei, mas um peso no peito me dizia que o tempo estava se esgotando. Antes de desligar, Rafael acrescentou. Dona Clara, seja extremamente cuidadosa. Se Isabel é capaz do que diz, ela não vai hesitar em fazer algo drástico. Naquela tarde, enquanto Leonor preparava o almoço, sentei-me à mesa da cozinha e comecei a organizar minhas provas. As fotos do caderno, as pílulas que guardara, as conversas gravadas com Isabel e Miguel. Tudo isso era forte, mas não suficiente para provar que ela matara Antônio. Precisava do caderno original, não apenas fotos. E precisava de Miguel. Ele era a minha melhor chance de obter mais informações, mas também o meu maior risco. Decidi enviar-lhe uma mensagem. Miguel, encontro-te amanhã, às 20 horas, no Café do Costume, em Alfama. Traz o caderno, se puderes. Precisamos acabar com isto, ele respondeu minutos depois. Não sei se consigo. Ela está vigilante, mas vou tentar. A espera até o encontro com Miguel foi torturante. Cada carro que passava pela rua de Leonor parecia uma ameaça. Cada telefonema fazia meu coração disparar. Quando finalmente chegou a hora, dirigi até Lisboa, tomando o cuidado de mudar de caminho várias vezes para garantir que não estava sendo seguida. O café em Alfama era um lugar pequeno, com paredes de azulejo e o cheiro de café forte no ar. Miguel já estava lá, sentado numa mesa ao canto, com uma expressão de quem não dormia há dias. Dona Clara não trouxe o caderno, disse ele antes mesmo de eu me sentar. Isabel mudou o cofre de lugar. Acho que ela sabe que alguém esteve no sótão. Como ela descobriu? Perguntei, tentando manter a calma. Miguel esfregou o rosto, exausto. Eu cometi um erro. Mencionei algo sobre o sótão sem querer e ela ficou furiosa. Disse que eu estava bisbilhotando. E, Dona Clara, ela mencionou um nome. Alguém chamado Vasco. Disse que ele ia resolver o problema se eu não me comportasse. Vasco. O nome não me dizia nada, mas a forma como Miguel o pronunciou, com medo nos olhos, fez meu estômago revirar.
Quem é Vasco, Miguel? Ele balançou a cabeça. Não sei, mas ela fala com ele ao telemóvel tarde da noite. Acho que é alguém com poder. Talvez um dos agiotas. Miguel, tens de me ajudar a descobrir quem é esse Vasco. E precisamos do caderno. Sem ele, as fotos podem não ser suficientes. Ele hesitou, olhando para as mãos. Dona Clara, eu quero ajudar, mas estou com medo. Isabel é perigosa e esse Vasco, ele é pior. Ontem à noite ouvi ela dizer algo sobre limpar a bagunça. Acho que ela estava falando de si. Meu coração acelerou. Isabel estava planejando me matar, e agora Miguel também estava na mira. Miguel, se não agirmos, ela vai nos destruir a ambos. Amanhã, vou a Sintra encontrar o Rafael. Vem comigo. Podemos entregar tudo à polícia juntos. Ele assentiu, relutante. Está bem, mas, Dona Clara, se algo me acontecer, por favor, diga à minha mãe que eu tentei fazer o certo. A vulnerabilidade na voz dele me partiu o coração. Miguel não era inocente, mas também era uma vítima da ambição de Isabel. Prometi protegê-lo, mas por dentro sabia que estava fazendo uma promessa que talvez não pudesse cumprir. Na manhã seguinte, dirigi até Sintra com Miguel no banco do passageiro. Ele estava calado, segurando uma pequena bolsa, onde dizia ter guardado alguns documentos que encontrara na casa de Isabel. Recibos de transferências bancárias e e-mails impressos que poderiam ligá-la aos agiotas. O escritório de Rafael era numa vila antiga, escondida entre as colinas verdejantes de Sintra. Quando chegamos, Rafael nos recebeu com um olhar sério. Dona Clara trouxe as provas? Entreguei-lhe o telemóvel com as fotos do caderno e expliquei tudo o que Miguel me contara. Ele ouviu em silêncio, folheando as imagens. E isto é suficiente para abrir uma investigação, mas precisamos do caderno original. E esse tal Vasco? Precisamos saber quem ele é. Enquanto Rafael preparava os documentos do fundo fiduciário, recebi uma ligação de João. Dona Clara, tenho notícias. O tal Vasco é Vasco Correia. Um advogado criminalista conhecido por trabalhar com clientes muito perigosos. Ele tem ligações com agiotas e, pior, com alguns polícias corruptos. Isabel está envolvida com ele há meses. Meu sangue gelou. João, o que isso significa? Ele hesitou. Significa que Isabel não está só desesperada. Ela faz parte de algo maior. E se Vasco está envolvido, a senhora está em perigo real. Onde estás agora? Contei-lhe que estava em Sintra, com Rafael e Miguel. Fica aí. Vou mandar um contacto de confiança da polícia para te encontrar. Não voltes a Lisboa até falarmos. Quando desliguei, olhei para Miguel. Ele estava pálido ouvindo a conversa. Dona Clara, eu não sabia que era tão grande assim. O que vamos fazer? Antes que eu pudesse responder, Rafael interveio. Vamos terminar o fundo fiduciário agora. Isso vai proteger o dinheiro. Depois entrego as provas a um amigo meu na PJ, que é de confiança. Mas, Dona Clara, preciso que me prometas uma coisa. Não voltes para casa até termos um plano sólido. Concordei, mas por dentro sabia que a minha vida em Lisboa, a vida que eu conhecia, estava acabada. Naquela noite, fiquei na casa de Leonor novamente, mas o sono não veio. As palavras de João ecoavam na minha cabeça. Ela faz parte de algo maior. Isabel não era apenas uma filha traidora. Ela estava envolvida com criminosos perigosos, pessoas que não hesitariam em me silenciar. Mas eu também não hesitaria. Antônio merecia justiça, e eu merecia viver. Enquanto a noite avançava, fiz um juramento silencioso. Isabel e Vasco pagariam, custasse o que custasse. A névoa matinal pairava sobre as colinas de Sintra, envolvendo a vila antiga onde eu me escondia na casa de uma amiga de Leonor, uma professora aposentada chamada Margarida. Era o terceiro dia desde que fugira de Lisboa, e cada hora parecia uma eternidade. Meu telemóvel estava desligado por precaução, mas as fotos do caderno de Isabel, agora guardadas num pequeno pendrive que eu carregava num cordão ao pescoço, eram meu escudo e minha espada. Meu nome é Clara Monteiro. Tenho 68 anos. E naquela manhã, enquanto tomava um café fraco na cozinha de Margarida,
Planeava o próximo passo para desmascarar minha filha e seu cúmplice, Vasco Correia. A traição de Isabel já não era apenas pessoal, era parte de uma rede criminosa que eu estava determinada a derrubar, mesmo que isso custasse tudo o que me restava. Margarida, uma mulher de olhos gentis e cabelo grisalho preso num coque, observava-me em silêncio enquanto cortava pão para o pequeno almoço. Clara, estás a carregar o peso do mundo nos ombros, disse ela com uma voz suave, mas firme. Não sei como consegues manter-te tão forte. Sorri, mas era um sorriso cansado. Não é força, Margarida. É raiva. Raiva por Antônio, por mim, por todas as pessoas que Isabel e os seus comparsas podem estar a magoar. Ela assentiu, compreendendo. Leonor disse que tens um plano. Mas, Clara, estás a lidar com pessoas perigosas. Já pensaste no que vais fazer se eles te encontrarem primeiro? A pergunta de Margarida ficou suspensa no ar, como a névoa lá fora. Eu sabia que o tempo estava contra mim. João, o detetive, prometera enviar um contacto de confiança da polícia judiciária para me encontrar em Sintra. Mas até agora não havia notícias. Miguel, por sua vez, desaparecera desde o nosso encontro em Alfama. Ele não respondia às minhas mensagens, e o medo de que Isabel o tivesse descoberto crescia a cada hora. Mas eu não podia esperar. Precisava agir. Margarida, preciso de um favor, disse pousando a caneca. Conheces alguém de confiança que possa me levar ao porto? João mencionou uma farmácia clandestina, onde Isabel comprou cloreto de potássio. Quero investigar isso pessoalmente, Margarida, arregalou os olhos. Clara, isso é loucura. Não podes ir atrás de criminosos sozinha. Não estou sozinha, respondi, tocando o pendrive no meu pescoço. Tenho as provas e tenho Rafael. Mas preciso de mais. Algo que ligue Isabel ao assassinato do Antônio sem sombra de dúvida. Margarida hesitou, mas acabou por ceder. Meu sobrinho, Tomás, é camionista. Ele faz viagens regulares ao porto. Posso pedir-lhe para te levar, mas tens de prometer que vais ter cuidado. Prometi. Embora soubesse que cuidado não seria suficiente contra pessoas como Isabel e Vasco. Naquela tarde, Tomás, um jovem de barba rala e sorriso fácil, chegou à casa de Margarida num velho carro utilitário. Tia Margarida disse que precisas de uma boleia discreta, disse ele, enquanto guardava minha pequena mala no porta-bagagens. Não te preocupes, Dona Clara. Ninguém vai saber que estás comigo. A viagem até o porto foi longa e silenciosa, com a estrada serpenteando entre vinhedos e vilas adormecidas. Eu segurava o pendrive com força, como se ele pudesse me proteger. Durante o trajeto, pensei em Antônio, nas noites que passávamos no nosso pequeno apartamento em Lisboa, a ouvir fado e a sonhar com uma velhice tranquila. Como tudo mudara. Chegamos ao porto ao anoitecer, e Tomás deixou-me num pequeno hotel no bairro da Ribeira, onde reservei um quarto sob um nome falso. João enviara-me o endereço da farmácia clandestina, um lugar escondido numa ruela estreita perto do cais da Ribeira. Era uma fachada de loja de produtos naturais, mas, segundo João, servia como ponto de distribuição de medicamentos ilegais. Antes de sair do hotel, vesti um casaco discreto e coloquei um lenço na cabeça, tentando parecer apenas mais uma idosa fazendo compras. A rua estava cheia de turistas, o que me dava alguma cobertura, mas meu coração batia descompassado enquanto me aproximava da loja. O interior da farmácia cheirava a ervas e incenso, mas o homem atrás do balcão, um tipo magro com tatuagens nos braços, não parecia um ervanário. Boa noite, senhora. Posso ajudar? Perguntou com um olhar desconfiado. Ouvi dizer que vendem medicamentos especiais, disse, mantendo a voz calma. Um amigo recomendou-me. Ele franziu a testa, avaliando-me. Que tipo de medicamentos? Cloreto de potássio, respondi, observando a reação dele. Seus olhos estreitaram-se por um instante, mas ele sorriu. Isso é coisa de hospital, senhora. Não temos nada assim aqui, insisti, mencionando o nome de uma empresa de fachada que João descobrira estar ligada a Isabel. O homem ficou tenso. Quem te enviou? Perguntou com um tom que já não era amigável. Antes que eu pudesse responder, a porta da loja abriu-se com um sino tilintante
e um homem alto de fato escuro entrou. Ele tinha cabelo grisalho penteado para trás e um olhar que cortava como uma lâmina. "Problemas, Carlos?" perguntou ao homem do balcão sem tirar os olhos de mim. Meu instinto gritou para fugir, mas mantive-me firme. "Nenhum problema", respondi com um sorriso forçado. "Só vim comprar umas ervas para o chá." O homem de fato aproximou-se e algo na sua postura me fez gelar. "A senhora parece perdida. Talvez seja melhor voltar para casa." A ameaça na sua voz era clara. Saí da loja sem olhar para trás, sentindo os olhos dele cravados nas minhas costas. "Não, hotel." Liguei para João, com as mãos ainda a tremer. "João, acho que encontrei o Vasco." Ou alguém ligado a ele. Na farmácia havia um homem. Ele sabia quem eu era. João ficou alarmado. "Dona Clara, sai daí agora. Volta para Sintra. Esse homem pode ser um dos capangas do Vasco Correia." "Eles sabem que estás a investigar, mas eu não podia voltar." "Não ainda." "João, preciso de uma última coisa. Consegues acesso aos registros médicos do Antônio? Se Isabel usou cloreto de potássio, pode haver algum vestígio, mesmo que mínimo." João prometeu tentar, mas insistiu que eu saísse do porto imediatamente. Na manhã seguinte, antes de deixar o hotel, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto minha tirada na noite anterior, entrando na farmácia. Abaixo, uma única frase: "Para de bisbilhotar, velha, ou será pior do que imaginas." Meu coração parou. Eles sabiam onde eu estava. Como? Só podia ser Miguel. Ele era o único que sabia que eu iria ao porto. Ou ele me traíra, ou Isabel o forçara a falar. Peguei minha mala e saí do hotel em minutos, dirigindo-me à estação de comboios para voltar a Sintra. Durante toda a viagem, olhava por cima do ombro, esperando ver o homem de fato, ou pior, a própria Isabel. Quando cheguei à casa de Margarida, Rafael estava lá, esperando-me com uma expressão grave. "Dona Clara, recebi uma ligação da polícia judiciária." Encontraram o Miguel, meu estômago revirou. "Onde?" Rafael hesitou. "Num hospital no Porto. Ele foi espancado, está em coma." Encontraram-no numa ruela perto da ribeira com uma nota no bolso que dizia: "Isto é só o começo." Senti o chão fugir sob meus pés. Miguel pagará um preço alto por tentar me ajudar. E agora Isabel e Vasco sabiam que eu estava na pista deles. "Rafael, temos de agir agora", disse com a voz tremendo, mas cheia de determinação. "O fundo fiduciário está pronto?" Ele assentiu. "Assinado e registrado. O dinheiro está protegido. Mas, Dona Clara, com base no que me contaste, precisamos entregar as provas à PJ imediatamente. Tenho um contato, o inspetor Duarte, que é incorruptível. Ele vai ouvir-nos." Concordei, mas pedi uma última coisa. "Quero que o fundo seja usado para criar uma organização que proteja idosos como eu, vítimas de abuso familiar." "É o que Antônio gostaria." Rafael sorriu, com um brilho de admiração nos olhos. "Dona Clara é uma mulher extraordinária." Naquela noite, enquanto me preparava para encontrar o inspetor Duarte, recebi uma chamada de João. "Dona Clara, tenho notícias." Consegui acesso ao relatório da autópsia do Antônio. Há vestígios de cloreto de potássio no sangue dele, níveis incompatíveis com uma morte natural. E mais, o médico que assinou o atestado de óbito, amigo de Isabel, foi suspenso por falsificação de documentos em outros casos. Era a prova que eu precisava. Antônio não morrera de um ataque cardíaco. Fora assassinado. Minha filha era uma assassina. Mas antes que eu pudesse comemorar, ouvi um barulho na porta de trás da casa de Margarida. Um estalo, como se alguém estivesse forçando a fechadura. Corri para a janela e vi uma sombra movendo-se no jardim. Meu coração disparou. Eles tinham me encontrado. "Margarida, chama a polícia!" gritei, enquanto pegava o pendrive e corria para o quarto. Mas antes que pudesse esconder-me, a porta abriu-se com um estrondo e o homem de fato da farmácia entrou, com um sorriso cruel nos lábios. "Senhora Monteiro, foste longe demais", disse ele, apontando uma pistola para mim. A escuridão da noite envolveu a casa de Margarida como um manto, mas o silêncio foi despedaçado pelo estrondo da porta traseira sendo arrombada. O homem, de fato, com sua pistola apontada diretamente para mim, parecia uma figura saída de um pesadelo. "Senhora Monteiro,
Foste longe demais, disse ele, com um sorriso cruel que não alcançava os olhos. Meu nome é Clara Monteiro. Tenho 68 anos, e naquele momento, com o coração disparado e o pendrive com as provas de Isabel pendurado no meu pescoço, sabia que estava a um passo da morte. Mas também sabia que não me renderia sem luta. Antônio, meu amor, merecia justiça, e eu não ia deixar que a ambição da minha filha apagasse a sua memória. Quem és tu? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora minhas pernas tremessem. O homem deu um passo à frente, a pistola brilhando sob a luz fraca da cozinha. Alguém que resolve problemas. E tu, Dona Clara, é um grande problema, Margarida, que estava atrás de mim. Soltou um grito abafado, mas eu levantei a mão, sinalizando para que ela ficasse quieta. Se vais me matar, pelo menos diz-me quem te enviou. Foi Vasco Correia? Ou a minha própria filha? Ele riu, um som seco e sem humor. Não precisas saber, mas vou te dar um conselho. Devias ter ficado quieta, como uma boa velha. Antes que ele pudesse dizer mais, ouvi sirenes ao longe, cortando a noite como uma lâmina. O homem virou a cabeça momentaneamente distraído, e eu aproveitei. Com um movimento rápido, agarrei a caneca de chá na mesa e atirei-a contra ele, acertando sua mão. A pistola caiu no chão com um baque, e Margarida, com uma coragem que eu não sabia que ela tinha, correu para a porta gritando por ajuda. O homem praguejou e tentou recuperar a arma, mas eu chutei-a para debaixo do armário da cozinha. Não vais escapar tão fácil, Dona Clara, rosnou ele, avançando para mim. Mas antes que ele pudesse me alcançar, a porta da frente explodiu em estilhaços, e 2 polícias da judiciária entraram, armas em punho. Parado! Mãos ao ar! Gritou um deles, um homem corpulento com uma cicatriz na testa. O homem de fato hesitou, mas levantou as mãos lentamente, sabendo que não tinha saída. Enquanto o algemavam, ele me lançou um olhar que prometia vingança, mas eu não desviei os olhos. Diz a Vasco que Clara Monteiro não é tão fácil de silenciar, murmurei, baixo o suficiente para que só ele ouvisse. O inspetor Duarte, o contacto de confiança de Rafael, chegou minutos depois. Ele era um homem de meia idade, com olhos cansados, mas uma determinação que me deu esperança. Dona Clara, estás bem? Perguntou enquanto Margarida me abraçava, ainda tremendo. Estou viva, inspetor. Isso já é alguma coisa. Entreguei-lhe o pendrive com as fotos do caderno de Isabel e contei tudo. As drogas, o plano para me declarar incapaz, a suspeita sobre a morte de Antônio, o ataque de Miguel no Porto e agora, a tentativa de me matar. Duarte ouviu com atenção, folheando as imagens no seu telemóvel. Isto é suficiente para prender Isabel e começar uma investigação contra Vasco Correia. Mas, Dona Clara, preciso que venhas comigo à esquadra para prestar depoimento. E temos de exumar o corpo do teu marido para confirmar o cloreto de potássio. A ideia de desenterrar Antônio era como uma facada no peito, mas concordei. Ele merecia a verdade. Na esquadra, passei horas relatando cada detalhe, desde o dia em que recebi a carta do seguro até o momento em que o homem de fato invadira a casa de Margarida. Duarte e sua equipe trabalharam rápido. No dia seguinte, Isabel foi detida no seu escritório em Cascais, sob acusação de tentativa de homicídio, fraude e falsificação de documentos médicos. Vasco Correia, no entanto, permanecia foragido, o que me deixava inquieta. Ele era o verdadeiro poder por trás do esquema de Isabel, e eu sabia que ele não desistiria tão facilmente. Os resultados da autópsia de Antônio chegaram uma semana depois. Duarte chamou-me à esquadra com uma expressão sombria. Dona Clara, lamento ter de te dizer isto, mas confirmamos. Antônio morreu de uma dose letal de cloreto de potássio. Não foi um ataque cardíaco. Senti o mundo desabar novamente. Minha filha, a menina que carreguei nos braços, que ensinei a andar de bicicleta no jardim do Campo Grande, assassinara o pai por dinheiro. Chorei ali, na frente de Duarte, mas as lágrimas eram mais de raiva do que de tristeza. E agora, inspetor? O que acontece com Isabel? Ele colocou a mão no meu ombro. Ela vai enfrentar julgamento. Com as provas que nos deste, o caderno, as pílulas, o relatório da autópsia, ela não tem escapatória.
Mas, dona Clara, precisamos da tua ajuda para derrubar Vasco. Ele faz parte de uma rede maior, que explora idosos em todo o país. A ideia de que Isabel era apenas uma peça num esquema criminoso maior era ao mesmo tempo aterradora e motivadora. O que preciso fazer? Perguntei. Duarte explicou que minha história, minha coragem em enfrentar a própria filha, poderia inspirar outras vítimas a denunciar abusos. Queremos que fales publicamente, dona Clara, que contes a tua história. Isso pode encorajar outros idosos a saírem das sombras. Hesitei. Expor-me assim significava abrir mão da privacidade que sempre valorizei, mas também era uma chance de transformar a minha dor em algo maior. Vou fazê-lo, inspetor, por Antônio e por todos os outros. Nos meses seguintes, minha vida mudou de forma que nunca imaginei. Com o dinheiro do seguro, que agora estava seguro no fundo fiduciário, fundei o Centro Antônio Monteiro para a Proteção de Idosos, uma organização dedicada a ajudar vítimas de abuso familiar. O centro, sediado numa antiga casa senhorial em Lisboa, oferecia apoio legal, psicológico e médico a idosos que, como eu, haviam sido traídos pelas pessoas em quem mais confiavam. Trabalhei lado a lado com Rafael, que se tornou não apenas meu advogado, mas um amigo, e com Duarte, que continuava a investigar a rede de Vasco. Minha história foi publicada num artigo do Público e, para minha surpresa, tornou-se viral. Recebi cartas de todo o país, de Faro a Bragança, de idosos que reconheciam os sinais de abuso nas suas próprias vidas. Uma delas, de uma mulher chamada Teresa, de 82 anos, tocou-me profundamente. Dona Clara pensava que estava a ficar louca, esquecendo tudo. Mas depois de ler a tua história, percebi que o meu genro estava a drogar-me para roubar a minha pensão. Denunciei-o e agora estou livre. Obrigada por me dares coragem. Cada carta era um lembrete de que minha luta valera a pena. Mas nem tudo era vitória. Isabel foi julgada e condenada a 25 anos de prisão por homicídio, tentativa de homicídio e fraude. Durante o julgamento, ela recusou-se a olhar para mim, mantendo a cabeça baixa enquanto o juiz lia a sentença. Quando me chamaram para testemunhar, contei tudo, sem poupar detalhes. Por que não foste diretamente à polícia, dona Clara? Perguntou o procurador. Porque sabia que Isabel era inteligente, manipuladora, respeitada como advogada. Precisava de provas irrefutáveis ou ninguém acreditaria em mim. Quando terminei, vi lágrimas nos olhos de alguns jurados. Isabel foi declarada culpada em todos os cargos. Vasco, no entanto, permaneceu um fantasma. A polícia descobriu que ele fugira para a Espanha, e embora a Interpol estivesse no seu encalço, ele continuava a escapar. Isso mantinha uma sombra sobre mim, mas não me impedia de seguir em frente. O Centro Antônio Monteiro cresceu, abrindo filiais no Porto e em Coimbra, e formei uma equipe de advogados, psicólogos e assistentes sociais apaixonados por proteger idosos. Margarida tornou-se uma das nossas voluntárias mais dedicadas, e até Tomás, o sobrinho camionista, ajudava, transportando suprimentos para os centros. Um ano após o julgamento, recebi uma carta de Isabel, enviada da prisão. Era a primeira vez que ela me contactava desde a sua detenção. Mãe, sei que não mereço o teu perdão, mas preciso que saibas que não comecei querendo te magoar. As dívidas, o medo, a pressão de Vasco, tudo me consumiu. Fui fraca, mas a parte de mim que ainda te ama está orgulhosa do que fizeste com o centro. Cuida-te. Por favor, li a carta uma única vez. Depois guardei-a numa gaveta. Não respondi. A Isabel que escrevera aquelas palavras não era a minha filha. A minha filha morrera no dia em que decidira matar Antônio. Hoje, 5 anos depois daquela noite terrível em que ouvi Isabel planeando minha morte, acordo todas as manhãs com um propósito claro: proteger os vulneráveis, honrar a memória de Antônio e transformar a dor em esperança. O Centro Antônio Monteiro tornou-se um modelo nacional, ajudando mais de 500 idosos em todo o país. Conseguimos a condenação de 30 criminosos envolvidos na rede de Vasco e recuperamos milhões de euros roubados de vítimas.
Mas a maior vitória é ver os olhos de um idoso que, pela primeira vez em anos, sente-se seguro, respeitado, ouvido. Enquanto escrevo estas palavras, estou no jardim do centro, olhando para uma fotografia de Antônio que guardo no meu escritório. Ele está a sorrir com o Tejo ao fundo, como naquela tarde em que prometemos envelhecer juntos. Conseguimos, amor? Sussurro, sentindo as lágrimas quentes no rosto. Isabel pagou pelo que fez, e o teu legado vive. E para ti, que leste até aqui, deixo uma mensagem. Nunca és demasiado velho para lutar por justiça. Nunca és demasiado fraco para enfrentar os que te traem. E nunca, jamais, deixes que te façam acreditar que não mereces respeito. Conta-me nos comentários, já viveste uma injustiça assim? Conheces alguém que precise de ajuda? Porque esta história não termina comigo. Termina com cada pessoa que escolhe não ser uma vítima silenciosa.